Deixa eu pegar uma outra planta aqui. Ó, ela tá com as raízes aqui, tá? Aonde que a gente prende? Então vou fazer um grampo aqui para mostrar para vocês, ó. Então o grampo tá aqui, ó. Vou fazer um grampo sem ter muito luxo, porque a gente não vai prender ele teoricamente no vaso, né? Só mais para mostrar para vocês. Você poderia pegar para mim um pedaço de isopor ali, que aí fica mais fácil de eu mostrar prendendo já no isopor. Por favor. Tanto faz, deixa eu só cortar aqui que aí já fica maior. Isopor, gente, a gente pega aqueles isopor que a gente pega normalmente aí de móveis, essas coisas. Não existe um isopor para isso. Qualquer tipo de isopor que seja, aí você pode prender. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Então a planta está aqui, ó, certo? Aqui as raízes. Vocês estão conseguindo ver as raízes? Bacana? Então aqui, olha, como é que eu prendo, tá? É lógico que aqui eu quero que vocês entendam que eu vou mostrar só como que eu prendo, né? Olha aqui, ó, então vocês estão vendo a raiz? Eu prendo exatamente, pego essas raízes aqui, ó. Esse grupo de raiz que está aqui na frente, ó, e eu pego o grampo, ó, nesse grupo de raízes, ó, e eu vou delicadamente prendê-lo, ó. Não é na folha, é assim, a gente pega aquele grupo de raiz e prende ela, ó, tá? Não é na folha, ó, tá vendo? Então deixa eu só fazer novamente aqui, ó, da mesma forma, quero prender por trás, da mesma forma, eu pego um grupo de raízes que ela tem ali e, ó, da mesma forma, acomoda a planta, o grupo de raízes e aqui pronto, ó. A planta está presa, né? Então teoricamente é isso, é lógico que vai ter uma camada de substrato aqui. Você não precisa prender, enfiar com tanta força, não, ela ficando, ó, ela já vai ficar fixa. E aí não tem problema depois dessa planta, quando você for regar, essas coisas que ela não fica balançando, então não quebra a ponta das raízes. E é assim que eu faço. Tá? Normalmente esses grampos que a gente utiliza para prender bulbofilos, né, que eu mostrei para vocês já em algumas lives, é o mesmo tipo de grampo que a gente usa para prender a Phalaenopsis. Qual que é a questão? Só a gente tem que às vezes deixar ele um pouco mais aberto, ó, porque o rizoma do Phalaenopsis, ele é um rizoma bem fininho, né? Então, assim, não precisa ser tão largo aqui o grampo, ó. Ele não precisa ser tão largo. Mas quando a gente fala de Phalaenopsis, a gente sempre faz, eu costumo fazer um grampo até assim, ó. Pode ser até um pouco mais largo, né? Então isso que é o grande segredo ali que a gente coloca para a gente prender as Phalaenopsis e a gente tomar cuidado para que ela não fique solta no vaso e fique balançando. Tá joia? Olha aqui, então esse daqui é o grampo que normalmente eu uso. Agora, o comprimento dele está muito relacionado com o vaso, com a altura do vaso. Então você tem que medir mais ou menos onde que para o substrato, que é aquele lugar que eu coloquei a planta, até próximo, até um pouquinho abaixo aqui do isopor, não até o fundo do vaso, porque se você pôr até o fundo do vaso, ele vai bater no fundo do vaso e não vai prender a planta. Então ele tem que ser um pouco menor do que o fundo do vaso, porque aí ele prende a planta, se encosta no isopor, fixa no isopor e pronto. Está feito. Então, se é um vaso maior, você vai fazer um grampo com um comprimento maior. Se é um vaso menor, um comprimento vaso menor. Se você vai utilizar o vaso cuia, é menor ainda o comprimento. Então, assim por diante. Então, o comprimento desse grampo, ele está muito relacionado com o tamanho do vaso, tá? Com a profundidade do vaso. Tá joia? E é claro, se você vai usar um vaso muito grande, como esse daqui, de Phalaenopsis também transparente, é lógico que você vai usar um grampo muito maior. E o que é interessante? Se é uma planta um pouco maior, que é muito pesada, às vezes você vai precisar usar 2, 3 grampos. Não tem problema também. Você utiliza e pronto. Depois que a planta fixar e crescer as raízes, você vai lá e tira o grampo se você quiser. Tá bom? Mostrar aqui uma planta para vocês. Olha só o tamanho dessa planta. Isso daqui é uma Phalaenopsis speciosa, variedade Spots, tá? Essa planta aqui é uma planta muito grande e ela veio muito bagunçada, que ela veio na importação
do final do ano, né? Então, uma planta que estava muito sofrida. Já comentei com vocês sobre o que essas plantas sofreram, que eu quase perdi boa parte delas. Mas olha só, aqui ela tá, olha, com dois grampos. Eu prendi ela com 2 grampos. E uma coisa bem interessante, o rizoma dela estava muito alto, muito comprido. E aí o que eu fiz? Foi feito também um grampo, olha aqui, ó, tá vendo um grampo aqui, que eu consegui segurar a planta para que ela não ficasse caída, tombada, feia. Então agora as raízes já cresceram, ela já está com floração. Daqui um tempo eu já vou conseguir tirar esses grampos laterais porque ela já está firme, ela já está em pé e já está bonita. Olha só como que ela está aí. E a questão, olha, haste floral, já veio 2 hastes florais e a raiz está saudável. Uma outra coisa que eu acho bem interessante sempre frisar sobre isso, questão da raiz. Vocês vejam, olha, o substrato, ele tá um substrato que está bem aerado, que está bem bacana para a planta. As raízes todas estão para dentro do vaso, elas não estão saindo. Então, foi plantado há pouco tempo, é lógico que com o tempo, né, a quantidade de raízes é tão grande que ela começa a sair do vaso. Mas essa planta foi plantada há aproximadamente uns 6 meses, ó, e as raízes todas crescendo ainda para dentro do vaso. Então o substrato e a planta ainda está num tamanho adequado para ela, o vaso. Tá joia? Então essa daqui é uma Phalaenopsis speciosa spots. Tá? Tá com 2 hastes florais aí muito bonitas. Bacana? Essa é sua ou tá à venda? Essa daqui ela tá à venda, tá? A minha tá lá. Essa daqui é uma que tá à venda também. Se quiserem, tá à disposição. Pronto, deixa eu colocar ela aqui. Bom, gente, eram essas dicas que eu queria dar para vocês aí com relação ao plantio de Phalaenopsis, tá? Porque isso é muito importante, porque parece uma coisa muito complicada o Phalaenopsis. E é justamente muitas vezes, a maioria das vezes, a dificuldade do plantio de Phalaenopsis, ele está exatamente no tipo de substrato que a gente escolhe para fazer o plantio, tá? Então tome muito cuidado com isso. E às vezes isso é o que vai fazer com que você tenha sucesso ou não com o cultivo de Phalaenopsis, tá? O importante dele é a raiz, podendo ter ali uma certa aeração, ventilação, que a gente sempre pensa em ventilação da planta, nunca pensa em ventilação de raiz, e é importante para a Phalaenopsis isso. A questão da luminosidade a gente já falou, questão também de ventilação é muito importante, a ventilação da planta como um todo, e o cuidado que a gente tem que ter com as regas, tá joia? Bom, gente, é isso daí. Vamos dar continuidade à nossa live e se ficar alguma questão, vamos tentar alguma dúvida aí a gente tenta responder agora no decorrer aí no final da live. Deixa eu só mostrar algumas plantas que eu deixei para mostrar agora nessa segunda parte para vocês. São algumas Phalaenopsis, né, floridas, né? Então essa daqui é uma Phalaenopsis índico, só que é a índico red, tá? Então o colorido dela muito bonito, muito vivo também, olha só. Muito bacana. Então essa daqui é uma Violácea índico red. Deixa eu deixar ela aqui do lado. Essa daqui já é uma Violácea Sumatra, né? Índico Violácea Phalaenopsis Violácea Sumatra, tá? Olha só, ela já é mais um colorido mais bordô, né? E ela tem ali no labelo ali um detalhe amarelo. E aqui essa planta aqui é uma planta que eu tenho já há algum tempo, vocês vejam, ela está com 3 hastes florais, ela tem 3 hastes florais aí se desenvolvendo nessa planta. E o que é interessante, tá? Principalmente no caso das violáceas, né? Nunca corte a haste floral se ela não estiver seca, totalmente seca. Enquanto ela está verde, às vezes ela dá uma pausa, ela floresce, dá uma pausa e depois no ano seguinte ela floresce novamente nessa haste floral também, tá joia? Aqui mais uma, eu mostrei semana passada para vocês, mas a venosa, né, abriu mais uma flor aqui muito bonita, né, tem esse colorido marrom, ocre aí muito bonito. Então essa daqui é a Phalaenopsis venosa. A nossa pequenininha aqui, deixa eu pegá-la aqui, cadê a minha pequenininha? Ah, tá aqui. A Phalaenopsis deliciosa, né? Então essa daqui tá com 2 hastes florais, né? Muito bacana também, olha só.
pequenininha, então das Phalaenopsis o tamanho de flor é um das menores, né? Então Phalaenopsis deliciosa. E aqui deixa eu mostrar só mais uma, aí a gente já... A Belina está aqui no fundo, na verdade eu vou ter que mostrar duas, porque tem uma outra ali que eu não mostrei também. Essa daqui é a Phalaenopsis Belina, né? Então ali ó, muito bacana, muito bonita também. Phalaenopsis Belina. E essa daqui é a Phalaenopsis Cornucerve Red. Então olha aqui também, essa é uma planta que floresce aí durante um tempo muito grande. Ah, o pessoal perguntou, você tem uma etiqueta rosa? Essa etiqueta rosa é que marca quais são as minhas plantas, para que eu não misture e não venda ela. E não deixa de mostrar a Ibiqui. Ah, não, a Ibiqui eu vou mostrar também. Mas eu queria mostrar essa planta aqui, olha. Isso daqui, gente, é um Zootrophium. Né? Então o Zootrophium é uma planta aí que ela não abre, ela só tem uma abertura lateral para o polinizador. Esse daqui é o Zootrophium Vulturiceps. Olha só. Se eu falei o nome certo, Vulturiceps. Olha só que ele é branco, é uma flor branca. Olha só que coisa bacana. Muito diferente mesmo, né? Muito bacana. Então esse daqui é uma planta da minha coleção também, o Zootrophium Vulturiceps. Tá joia? Agora minha esposa pediu, então eu vou mostrar. Eu falei para vocês que ia mostrar até o final, né? Então esse daqui é o Ibiqui que eu mostro para vocês desde o começo, de final de dezembro, começo de janeiro. É a mesma planta. Nós estamos agora já em abril. Então vocês vejam aí, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora que algumas plantas estão caindo, ó, algumas flores estão caindo, mas ele ainda tem muita flor aberta, então ele provavelmente vai até o final de abril ainda com essa floração. Então vocês vejam, quase 4 meses de floração, uma planta. Então para quem gosta de planta florida aí por um bom tempo, o Dendrobium Ibiqui, né, é uma ótima opção aí para você ter aí uma planta florida dentro da tua coleção. Bom, vamos lá, tem algumas questões que a gente possa esclarecer aí, pessoal, se ficou alguma dúvida dentro de tudo isso que a gente mostrou aqui. Sim, senhora. Peraí. Um minutinho. Segundos. A Sandra pergunta assim, ó, o que será quando elas aparecem com uma pinta amarela e depois fica com furinho? A pinta amarela que depois fica com furinho, tá? Você precisa observar essa pinta amarela, normalmente aparece com uma mancha marrom ali, muitas vezes isso é fungo, tá? Então você toma um cuidado com isso daí. Então muitas vezes é fungo, um excesso de rega, alguma coisa desse tipo. O furinho, né, esse furinho, ele pode aparecer muito tempo depois, né? Até tem uma planta ali que eu tenho até dessa forma também. Deixa eu ver se alguma dessas... Ainda bem que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Que é sinal que não tenho nenhuma planta furada. Mas ali eu tenho uma pulcra. Depois ali a minha esposa pega e mostra para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É uma pulcra. Ela tá logo ali na frente... ela está mais para cá, isso, a pulcra, logo no começo aí, depois desses vasos grandes de Phalaenopsis speciosa. Eu acho pulcra gigante, a pulcra, depois achou a pulcra? Achei. Aí é uma que tem uma folha que está levemente furada, achou? Isso. Essa aqui, né? Você veja, tem pouca planta que está com problema, que eu já sei até a planta que está com problema, que são pouquíssimas. Né? Então é justamente isso daqui, olha, ó, o que apareceu aqui, ó? Apareceu isso, ó, esse fungo, é um fungo que teve aqui, e normalmente isso daqui pode acontecer depois dele furar, essa planta ficar furada. Então ele ficou amarelo, depois ele ficou escuro, depois ele fura. Isso daqui normalmente é fungo, tá? O que foi? Excesso de rega em algum momento que ela teve, né, um substrato inadequado. Essa daqui especificamente era um substrato inadequado.
Então isso causa fungo nela também. Era um substrato muito úmido, que segurava muito a umidade. E aí eu troquei o substrato, aqui ó, essas folhas já são folhas novas, não tem mais nenhum tipo de problema. E as raízes aqui, olha, fortes e se desenvolvendo muito bem. Então preste atenção, é rega, normalmente excesso de rega ou substrato que está mantendo muita umidade. Veja isso, às vezes se você diminuir a rega já consegue ali resolver esse problema, mas observe para ver se é esse problema mesmo, tá joia? A Rosiana pergunta aqui, Roberto, de quanto em quanto tempo você faz o replantio no sistema de semi-hidroponia e quais as manutenções recomendadas? Tá, a Rosana? Rosiana, o que acontece? A semi-hidroponia, o que a gente tem que prestar atenção um pouco, porque o substrato ali ele acaba formando uma vida, como que eu posso dizer assim, uma biologia, ele forma uma biologia. E normalmente essa biologia às vezes ela exagera, ela cresce demais. Então muitas vezes a cada 3, 4 anos, 5 anos, vai depender muito do tipo de substrato que você utiliza. Se você utiliza semi-hidroponia só com brita, talvez aí você demore um pouco mais, uns 4 anos, 3, 4 anos. Mas se tem substrato, normalmente aí a cada 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, principalmente se for casca de pinos, você faz uma manutenção. É importante fazer essa manutenção, tá bom? Porque muitas vezes ali vai apodrecendo esse substrato e a planta começa a soltar raiz para fora. Se você não se importar com isso, ok, mas muitas vezes o substrato ali começa a deteriorar. E veja só isso. Depende muito do substrato que você utiliza. Brita ela dura um pouco mais e outro tipo de substrato um pouco menos, né? 2 a 3 anos aí no máximo, tá bom? É bom fazer essa manutenção porque você veja como é que está a saúde da planta. Manutenções. Biobocache, normalmente eu uso bocache para adubação e adubação normal. É isso que você faz. Fora isso, mais nada, tá bom? Muito bom, peraí, só um pouquinho. A Carla Ruiz, ela pergunta assim, oi Roberto, bom dia, você nunca faz replante com o substrato molhado? A Carla Ruiz. Carla Ruiz, ela está me perguntando se eu não faço replante com substrato molhado. Eu vou te dizer por que eu não faço. Porque eu faço o replante com substrato seco. Por que disso? Porque aí eu consigo, para cada planta, eu uso um tipo de mistura diferente. Ok? Se eu faço uma quantidade grande de um substrato, então vamos dizer, eu preparo um tipo de substrato, molho ele e eu vou utilizá-los na planta, independente da espécie, eu vou sempre utilizar aquele mesmo substrato. Entendeu? E quando eu vou fazer o plantio de várias espécies, que eu tenho aqui, então o que eu faço? Tem planta que eu vou colocar um pouco mais de esfagno, tem planta que eu vou colocar um pouco menos de esfagno, tem planta que eu vou colocar mais brita ou menos brita, tem planta que eu vou colocar um pouco mais de casca de pinos, ou um pouco mais de casca de pinos número 1, um pouco mais de casca de pinos número 2, então eu prefiro não misturar, eu deixo todos os substratos à minha disposição, então que nem vocês viram aqui, eu tenho a casca de pinos, número 1, a casca de pinos número 2, eu tenho o esfagno, eu tenho a brita e eu tenho o isopor. Conforme eu vou plantando a planta, eu vou colocando um pouco mais de um ou de outro. Então, que nem vocês viram, na semi-hidroponia eu coloquei muito mais pinos do que eu tinha colocado nos outros vasos. Então é assim que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer a mistura pronta. Eu vou misturando, vou fazendo a mistura conforme a planta que eu estou replantando. E aí eu adequo a ela. Então, pela minha experiência, eu já sei a planta que precisa de mais umidade ou aquela planta que precisa de menos umidade. Normalmente eu não uso um único tipo de substrato, eu sempre faço mistura, mas seco, porque aí eu sei, eu vou pegando e vou colocando a quantidade que eu quero, que eu acho que é a necessidade daquela planta, tá bom? E depois ela pergunta, Phalaenopsis enraiza sozinha no leque de madeira? Deixa eu mostrar aqui, Phalaenopsis no leque de madeira. Olha, eu não tenho aqui uma no leque, tem também no leque aqui, mas eu vou mostrar uma coisa que é muito mais interessante.
Isso daqui é um plástico, tá? Então um plástico inerte, olha lá como é que tá. A quantidade de raiz que tem essa planta desenvolvendo. Essa daqui é uma Phalaenopsis parish, desenvolve tranquilamente, tá? Cresce. Ela tem um pouco de esfagno junto ou não? Essa daqui, olha, às vezes eu coloco um pouquinho de esfagno aqui na base, tá? Algumas eu coloco um pouquinho de esfagno na base. Normalmente, se você tem aí conforme for o teu ambiente, deixa eu só pegar aqui uma Phalaenopsis, ó, essa daqui é uma Phalaenopsis lobby, tá? Coloquei um pouco de esfagno aqui embaixo, olha só quanta raiz está aqui em cima, ó. Tem 1, 2, 3, 4 e mais uma raiz aqui embaixo, 5. Então, ó, ela enraiza normalmente e cresce normalmente, tá? Só o único cuidado que você tem que ter para não abafar muito a raiz dela. Coloca uma quantidade pequena, não exagere na quantidade de esfagno que você vai colocar aqui embaixo da planta. E sempre um pouco abaixo, tá? Ó, que nem a planta está aqui em cima. A planta ela está aqui em cima. Então, o esfagno normalmente ali um meio centímetro, 1 centímetro abaixo, tá? Não precisa sufocar a planta com o esfagno, porque ali ela vai buscar o que ela precisa de umidade para se desenvolver, tá bom? A Lica Psi, ela fala, por favor, gostaria de saber o número do arame para fazer o grampo. E ela também gostaria de saber se ela retira as folhas velhas. Peraí só um pouquinho, que saiu aqui. Se ela retira as folhas velhas ou as deixa cair. Tá. A Lica. Lica, tudo bom? Lica, normalmente esse arame aqui que eu utilizo, se eu não me engano, isso daqui é o BWG18. Dá uma olhada, pesquisa, tá com a internet aí? Vê só, arame BWG18. É o que tem etiquetinha amarela, se eu não me engano é o 18 mesmo. Que eu compro pela etiquetinha. Tem uma etiquetinha laranja. Laranja, deixa eu ver como é que é só. Deixa eu ver qual que é. Presta aqui pra mim só um pouquinho. Tal. É esse daqui. É o belgo. Tá. Esse daqui, gente, é o que eu utilizo normalmente, ele é o 18, tá? É o que eu utilizo para fazer os grampos, é o 18, tá joia? Se você quiser um pouquinho mais firme, você pode utilizar o 16, tá? Mas normalmente o 18. Quando já vai para o 20, para o 22, ele já é muito fino. Então, normalmente o 16, ele já te ajuda muito bem na fixação das plantas, tá bom? A Júlia agradece aqui, né? Fala excelente aula, que bom que você está bem de saúde. Bom, obrigado, Júlia, muito obrigado. E ela ainda fala, melhor professor. Opa! Obrigado, fico feliz em poder ajudar. E a Ângela fala assim, se cair as folhas da Phalaenopsis... Tá. A Lica tinha me perguntado também se retira as folhas, né, velhas. Lica, eu não gosto de tirar folha velha, tá? Eu deixo ela cair. Então aí, mesmo, olha, eu vou te mostrar aqui uma planta, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é a Phalaenopsis venosa, ó. Ela tá com essa folha aqui velha, ó. Essa folha aqui tá velha, ó, tá levemente amarelada, mas eu não tiro. Quando ela cai, ela vai cair, deixa ela cair normalmente, não precisa ter problema, não fique assustada com isso. Mas deixa ela cair. Eu prefiro não tirar, tá? Porque de alguma forma, por menor que ela tenha aqui fotossíntese que ela faça, ela tem serventia para a planta. Porque se ela não tivesse serventia, ela já tinha descartado essa folha, tá? Então eu prefiro deixar que ela mesmo descarte a folha quando ela não tiver mais necessidade de utilizar, tá bom? Folha doente? Folha doente, tá? O que aí a gente tem que pensar? A folha doente. Se a folha está doente, a planta está doente. Bacana? Então a gente já parte daí. Folha doente, a planta está doente. Então a gente tem que tratar a planta, não só a folha. Então, como um todo. O que normalmente às vezes eu faço? Que bom que eu não tenho planta para mostrar. Normalmente quando é fungo, tá? Aquele fungo que é muito agressivo,
né? Então o que que a gente pode fazer? Com uma tesoura esterilizada, né? Aquela parte, de repente apareceu umas pontas de fungo, você corta naquela parte um pouco para cima, ali um centímetro abaixo da onde está aparecendo a mancha. Isso você pode fazer, tá? Não necessariamente que você tenha que fazer, porque se você já trata ela com fungicida sistêmico, o fungicida sistêmico vai matar aquele fungo. E até um aviso que é importante, porque o que acontece? Quando você começa a utilizar o fungicida, se continuar se expandindo essa mancha, é sinal que o fungo está ativo. Se ela parar, é sinal que o fungo parou. Aí a questão de você cortar é uma questão muito mais estética do que propriamente de você querer retirar. Agora, tem o fungo, quando o fungo que ele começa na ponta da folha e vem vindo para o centro, né, para a base da folha, vem da ponta para a base, aí é importante ali você pode cortar, porque aquilo lá ele vem de uma forma progressiva, né? Então ele vem da ponta vindo para a base da folha. Aí o que é importante? Ali 1 centímetro abaixo, você com uma tesoura esterilizada, você corta, depois esteriliza essa tesoura, você pode passar canela ali naquele corte que foi feito e aplica um fungicida sistêmico, porque ali você consegue interferir a ação do fungo, tá? Então depende muito do tipo de fungo. Agora, se ele é aquele fungo que aparece as pintas espalhadas por toda a folha, ali você vai ter que praticamente tirar toda a folha. Mas o que é importante? Primeiro cessa a ação do fungo, depois você faz esse corte estético se você quiser, tá bom? Aproveitando que você está falando do fungicida, vou só já pegar a pergunta do Marcelo que ele acabou de colocar, que é assim, qual o melhor fungicida sistêmico e qual a periodicidade para aplicá-lo? Fungicida vai depender muito do tipo de fungo que você está combatendo. Tá? Normalmente, a maioria dos fungos de folha, né, normalmente você vai utilizar ele por 3 semanas, de 3 a 4 semanas seguidas. Né? Então você vai fazer de 3 a 4 aplicações seguidas, uma vez por semana, tá joia? Fungicidas sistêmicos, né? O que eu utilizo aqui, normalmente o Cercombin ou... meu Deus do céu, fugiu o nome, tá ali do lado. Depois a minha esposa pega, aquele frasquinho azul ali. Então, Cercombin, que é o que eu utilizo mais aqui normalmente, né? Então, uma vez por semana. E o Casumin, tá? São os dois que eu utilizo mais aqui. Dependendo aí, às vezes, dependendo se é um fungo muito agressivo, eu vario. Uma semana Cercombin, uma semana Casumin, uma semana Cercombin e finalizo com Casumin novamente. Então, faço dessa forma. E é isso, normalmente a maioria aí dos fungos você consegue eliminar fazendo dessa forma, tá? Melhor ou pior, é muito complicado a gente dizer isso, né? Porque tem vários aí fungicidas sistêmicos no mercado, então assim, esses são os que eu utilizo e para mim tem servido. O que é importante, tá, gente? Fungicida, ele funciona que nem antibiótico em ser humano. Tá? Então, se você fica tomando ele indiscriminadamente ou aplicando ele no teu orquidário sem necessidade, tá? Aquela questão do preventivo, que você, não, vou aplicar todo mês, vou aplicar aqui daqui 15 dias, cada vez mais o teu fungo vai ficar resistente ao fungicida. E aí, na hora que ele ataca a planta, ele já está resistente ao fungicida, o teu combate é muito maior, você vai ter que ficar trocando, colocando um outro, 2, 3, 4 tipos de fungicidas diferentes. Por quê? Você vai aplicando ele, vou aplicar uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses. Às vezes, essa única aplicação não consegue eliminar totalmente o fungo. Aquele que fica vivo ainda, ele vai se tornando cada vez mais resistente a esse fungicida. E aí o que acontece? Chega um momento que você aplica, ele não faz mais efeito. Tá? Então esse é um dos motivos que eu não gosto de fazer aplicação preventiva. Eu aplico o remédio quando a planta está doente. Não de uma forma indiscriminada, que ali eu vou fazer com que o fungo se torne resistente quando eu vou fazer um combate futuro nele. Tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom? Tem muita gente que tem uma opinião diferente da minha, tá bom? Bom, gente... Não, calma que
termina as perguntas. Eu tenho aqui, que terminar. Tem que terminar, mas responde rápido, criatura. Não tem jeito, tem pergunta que tem que responder e ficar claro. Porque aí a pessoa entende, né? As pessoas entendem. Ó, o Nilson pergunta o que pode ser quando o broto novo fica preto e cai. Excesso de rega, excesso de umidade. Nilson O Nilson. O Nilson perguntou quando o broto fica escuro e cai, né? E cai ou morre, né? Excesso de rega, excesso de umidade, falta de ventilação, né? Então isso também é um grande problema. Então normalmente esses 3 fatores que acabam acontecendo isso: falta de umidade, excesso de umidade, excesso de rega e falta de ventilação. Quando você resolve esses 3 problemas, normalmente o fungo não consegue sobreviver, tá? E aí o fungo não sobrevive e ele não ataca a tua planta. Porque na maioria das vezes o fungo ele tá ali, gente, tá ali no ambiente, alguma coisa. E quando ele acha um propício, né, para ele se desenvolver, ele ataca ou excesso de umidade, essa umidade maior, ou a falta de ventilação, tá bom? Javier pergunta aqui, ó. Bom dia, amigos. Estive vendo que você não põe nada de carvão. Ele põe carvão, eu ponho carvão e não terbopol. O terbopol eu acho que é o isopor, né? Uhum. E não o isopor. O isopor só para tutoriar. Em nada de plantas você põe carvão? Abraço e boa semana. Ô Javier, tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia contigo? Ô Javier, essa mistura que eu tenho aqui, tá, com casca de pinos, ela já vem um pouco de carvão, tá? Ó, ela tem um pouco de carvão, ela tem mais ou menos uns 10% de carvão, tá? Então ela tem aqui essa mistura de casca de pinos, talvez aí não ficou claro, eu não falei a respeito disso, mas na casca de pinos número 2, tá? Nessa maior aqui, ele tem mais ou menos 10% de carvão, tá? Nessa casca de pinos número 1, que é a mais pequenininha, essa não tem nada de carvão. Mas essa na número 2, que é um pouco maior, tá? Ela tem aproximadamente 10% de carvão, tá bom? E aí do isopor eu utilizo uma quantidade pequena, não utilizo muito isopor, né? Porque normalmente o isopor é um material inerte, ali é mais para tirar o peso do vaso, né? Então aqui, como eu utilizo muita bancada, não penduro muito vaso, então não tenho esse tipo de problema. Mas se você tem esse tipo de problema, que você precisa de um vaso mais leve, o isopor é uma ótima alternativa também, porque ele é inerte e a planta até se desenvolve muito bem com ele. Espera aqui, só tem, ó, eu vou ler só mais uma. Mais tá? uma a gente termina aqui, já estouramos o tempo. Tem bastante pergunta hoje, mas vamos lá. Ó, a Vânia, ela pergunta assim: tem algumas phalaenopsis que estão bonitas, mas não florescem. O que fazer? Vânia Mac, o que você precisa verificar, Vânia Mac, é quais são as espécies e qual é a época dela florescer. Tá? Então, que nem eu tenho aqui, olha, as que estão florescendo aqui hoje, que vamos dizer que começou a floração, é as violáceas e as especiosas. As especiosas já começaram um tempo atrás, agora começou as violáceas, né, as variantes de violáceas e a deliciosa. Mas eu tenho várias outras plantas aqui que não estão floridas, então você tem que ver qual que é a época e qual que é a tua planta. O que pode acontecer também é questão de luminosidade. Talvez você precise aumentar um pouco a tua luminosidade para ela poder florescer, tá? Então veja onde você está acomodando as suas plantas, porque às vezes falta um pouco de luminosidade também para que ela floresça. E a questão também da adubação. Veja como é que está a tua adubação também, tá joia? Uhum. Posso ler só mais uma? A última? Pode. A Catalina pergunta assim: olá, qual pode ser o motivo das raízes ficarem enroladas na mesma planta e não entrar no substrato de casca de pinos? Como que é o nome dela? Catalina. Catalina, tudo vai depender aí de como está sendo plantada, tá? Veja essa questão também, porque o que a gente fala, tem espécies que preferem deixar as suas raízes para fora, tem espécies que se enfiam. A grande maioria ela enfia, mas a partir do momento que o substrato ele já está bem compactado, ou que ele já está cheio de raízes e a raiz não consegue mais tirar o que ela precisa, o que ela faz? Ela começa a sair para fora. Talvez seja a hora de fazer o replante dessas suas orquídeas. Veja isso também, porque às vezes o substrato ele também tem uma vida útil, né? Ele não é indefinido, ele tem uma vida útil.
talvez muitas vezes já é o momento de você fazer o replante dessa sua orquídea, tá bom? Mais uma? É porque uma sugestão para você, eu acho Válido. Acho válido. Que bom que você está bem, saúde de Sandrine Plants. Gostaria de saber se é possível colocar no seu site uma aba com as plantas com flores para vender. Como que é o nome dela? Sandrine Ô Plants. Sandrine Plants. Ô Sandrine, o que acontece, tá? Hoje eu não tenho essa condição, tá? Eu agradeço muito a sugestão tua, mas o que acontece? Eu não trabalho com plantas com grandes lotes. Tá? O que seria isso, né? É um orquidário que eu tenho aí uma quantidade de plantas de um único tipo. Então vamos dizer, eu tenho 200 plantas Phalaenopsis, eu tenho 300 plantas de uma especiosa ou de um ibiquí, de coisas desse tipo. Então eu tenho poucas plantas, poucas unidades, mas uma variedade muito grande. Então assim, hoje eu não consigo fazer isso. Talvez para o futuro, tendo aí uma quantidade maior de plantas, a gente consegue fazer. Porque o que acontece? Eu trabalho muito mais com plantas para colecionadores. Então são plantas que eu tenho exclusivas e com poucas unidades. E nem sempre, como não é um lote, como não é, muitas vezes não é planta de sementeira, que aí planta de sementeira você tem uma floração praticamente toda igual. Então eu não tenho muitas plantas floridas assim para mostrar para vocês. Então muitas vezes eu tenho uma planta florida, que nem eu estava mostrando para vocês. Eu tenho uma Phalaenopsis spots florida, especiosa spots floridas, mas eu tenho uma florida. As outras ainda não estão floridas, então muitas vezes isso pode acontecer também. Aí eu coloco o que está florido e mando para você e está sem flor, você vai ficar chateado comigo. Então eu prefiro te mandar dessa forma. Se ela estiver florida ou com haste floral, eu vou dar preferência para te enviar essa planta. Tá bom? E a pessoa também pode te consultar, né? Além Sem do dúvida, site, sem dúvida. O que pode acontecer também, a pessoa tem alguma dúvida, eu quero saber se está florida, se não está florida, me manda um WhatsApp, eu converso com você, tiro foto da planta e te mando. Se tiver florida, é lógico que eu vou mandar a planta florida ou que esteja com haste floral. Mas, como eu falei, eu trabalho com pequenas quantidades, com plantas mais selecionadas, com plantas direcionadas para colecionadores, não trabalho com grandes lotes, então por isso que eu não faço isso no meu site, tá bom? Gente, muito obrigado, agradeço muito aí todas as saudações de vocês aí com relação à minha saúde, mas já está tudo certinho, tudo tranquilo, já me recuperei dessa labirintite, né? Mas agora está tudo bem. E vamos dar continuidade, semana que vem a gente está aqui novamente. Solicito vocês aí que se tivesse alguma pergunta, alguma questão que ficou sem responder, me mande no Messenger, no caso do Facebook, no Instagram me mande pelo direct, que fica muito mais fácil de eu encontrar e responder a tua pergunta. E no caso se quiser, também pode me mandar pelo WhatsApp 11 99187 8965 e convido vocês a visitar o meu site www.orquidarioRobertoMartins.com.br. Pessoal, um ótimo final de domingo aí para vocês, um bom almoço a todos e até semana que vem.